Você sabe qual é a diferença do brigadeiro tradicional para o brigadeiro gourmet? Fique nesse vídeo que eu vou te ensinar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Ribeiro do blog da Confeiteira e hoje a gente vai falar sobre brigadeiros e brigadeiros gourmet, que são um pouco a mesma coisa, mas a gente vai desvendar essa diferença. Bom, para entender o brigadeiro, a gente precisa entender um pouquinho da história. O brigadeiro tem origem carioca e foi se alastrando pelo resto do país e, por que não, para o mundo. Muitas vezes, quando os estrangeiros vêm para o Brasil e experimentam o brigadeiro, ou eles amam ou odeiam, ou amam e falam, nossa, que delícia, que doce diferente, ou falam, nossa, que bola de açúcar, que horrível. Bom, eu amo e eu acho que você está assistindo esse vídeo também. A gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças do brigadeiro gourmet e do brigadeiro tradicional. Bom, o brigadeiro tradicional, ele é feito com leite condensado, um elemento de chocolate e manteiga. É claro que as receitas mudam, então talvez quando aquele primeiro brigadeiro foi feito não tivesse nem manteiga ou nem chocolate, ou cozinharam só a lata de leite condensado, a gente não sabe exatamente. Posso usar margarina? Pode, tá? Já respondo aqui, todo mundo me pergunta isso. O brigadeiro tem essa base, esse é o brigadeiro tradicional. E aí vai depender muito de como você foi criado. A minha mãe tinha como brigadeiro tradicional o brigadeiro com Nescau. Sim, ela só fazia brigadeiro com Nescau. Então quando eu como brigadeiro com Nescau, me vem o gosto da minha infância, o brigadeiro da minha mãe, e eu amo. E aí a outra pessoa, que foi criada com brigadeiro com cacau, né? Ela vai falar, nossa, que doce, não é um brigadeiro legal e tudo. Isso é muito relevante, também eu não ligo para essas convenções ou porque os outros acham do meu brigadeiro. Mas o brigadeiro tradicional é esse. Quando entrou esse raio gourmetizador, então começou tudo a ser gourmet, gourmet, não sei o que, gourmet, gourmet, gourmet. Essa é uma palavra, na verdade, que inventaram quando um doce ele se torna um pouco mais. Então, o que é o brigadeiro gourmet? É o brigadeiro tradicional acrescido de alguns ingredientes ou com uma substituição de um ingrediente mais nobre, isso é, mais gourmet. Então, a diferença básica, todo mundo fala assim, o brigadeiro gourmet é muito melhor, o brigadeiro tradicional, isso é relativo. Eu gosto de tirar essas coisas meio místicas da gastronomia, porque o gourmet nada mais é do que você falar que o seu brigadeiro é melhor, porque ele vai certos ingredientes, que de fato podem contribuir para isso, tá bom? Então o brigadeiro tradicional tem essa base, o brigadeiro gourmet tem alguns ingredientes extras, ou uma substituição por um ingrediente de melhor procedência. Vamos entender esses ingredientes. O leite condensado, ele vai nos dois. Você pode variar a marca, mas se você mudar a marca de leite condensado, não é por isso que o brigadeiro vai deixar de ser tradicional para passar a ser gourmet. Não, o leite condensado ele tá nos dois. O que vai mudar aqui é o chocolate, é a forma desse chocolate. Então, o brigadeiro tradicional, algumas pessoas usam achocolatado, chocolate em pó ou cacau em pó. E o brigadeiro gourmet normalmente se faz com chocolate em barra, não fracionado, não hidrogenado, não cobertura, é o chocolate que é o chocolate em barra, o chocolate tradicional, tá bom, gente? Aí você me fala, Gabi, mas será que tem gente que faz brigadeiro gourmet com cacau? Sim, tem gente que coloca esse nome gourmet quando tem cacau. Aí entra naquilo, mas o brigadeiro gourmet tem pistache. Sim, pode ser que o brigadeiro gourmet também tenha alguns ingredientes extras, como eu falei ali no começo do vídeo. Pode ser que tenha pistache, castanha, leite ninho e aí várias coisas. Então fica um brigadeiro gourmet acrescido de chocolate em barra e também outros ingredientes que podem ou não existir. Pode existir um brigadeiro gourmet que não tenha nenhum desses ingredientes, tenha só o chocolate, como pode existir um brigadeiro gourmet de castanha do Pará. Então é brigadeiro gourmet. O brigadeiro tradicional normalmente é aquele de festa. Então é o brigadeiro que a nossa avó, nossa mãe fazia, enrolava ali no granulado pan e a gente comia. Brigadeiro tradicional. Brigadeiro gourmet entra com outras variedades ali, são infinitas. Dentro do brigadeiro gourmet existem alguns tipos de brigadeiro. Existe aquele tipo que é feito com chocolate e os ingredientes, mas também existe aquele brigadeiro, por exemplo, que tem uma base branca
que é o leite condensado junto com a manteiga e junto, por exemplo, com amendoim, que depois você pega, rala o amendoim ou pica o amendoim ou faz uma farinha de amendoim, coloca lá e aí você vai falar assim, Gabi, mas esse brigadeiro que você falou com amendoim é tipo o cajuzinho que eu fazia, que aliás é muito estranho um brigadeiro com amendoim chamar cajuzinho, né? E não amendoizinho, mas enfim, ele tinha o formato de um caju. Aí você vai falar, mas é o mesmo. É que é um pouco diferente, gente. Quando a gente faz o cajuzinho, quando a gente fala cajuzinho, a gente fala que é um docinho tradicional de festa, que a base é a mesma do brigadeiro tradicional. Quando a gente fala de um brigadeiro feito com amendoim torrado e descascado e moído, e aí depois enrolado naquele amendoim, fica um brigadeiro com a base branca gourmet. Tá me entendendo? Não tem aqui um absoluto, assim como quase tudo na confeitaria, né, gente? Não tem um absoluto. Brigadeiros são brigadeiros. Eu, como brigadeiro, a única coisa que eu sei é se é bom ou ruim. Mas se a gente pensar em brigadeiro gourmet, são brigadeiros mais trabalhados, mesmo que tenham ingredientes similares com o que a gente tinha ali nos docinhos tradicionais. Agora, Gabi, qual que é a característica de um brigadeiro bom? O brigadeiro bom, ele tem que ser cremosinho, isso é, não ficar todo açucarado, quando a gente come, parece um torrão de açúcar. Ele tem que ficar cremoso, sabe assim, tem que ficar com a marquinha do dente, mas também você precisa conseguir passar no confeito e ele grudar. Muita gente fala, Gabi, mas eu enrolo meu brigadeiro, eu passo no confeito e não gruda. Por quê? Porque passou um pouco do ponto e ele ficou muito duro. E aí também ele vai açucarar mais. Outra característica do brigadeiro é ser firme também. Ao mesmo tempo que ele é cremoso e você consegue morder e sentir aquela cremosidade dentro, você também precisa conseguir fazer bolinhas e precisa ficar firme. Para isso, você não pode deixar o brigadeiro na geladeira. Fica a dica. Então, eu vou te ensinar nos próximos vídeos como armazenar os seus brigadeiros, como fazer seus brigadeiros e como também deixar que essa cristalização fique um pouco mais adiada. Não dá para chegar e falar, o brigadeiro nunca mais vai cristalizar. Não, ele vai cristalizar. O fim do brigadeiro é a cristalização, mas você pode retardar essa cristalização. Outra característica também do brigadeiro é o brigadeiro ser redondo, mas isso é muito controverso, porque pode sim existir brigadeiro no copinho, pode existir brigadeiro, uma calda de brigadeiro e várias outras formas. Aqui a gente vai deixar o brigadeiro livre para ser quem ele quiser. Bom, agora que você já entendeu a diferença do brigadeiro tradicional para o brigadeiro gourmet e também algumas características, o próximo vídeo eu vou te ensinar mais profundamente sobre os brigadeiros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário e me siga no meu Instagram, @blogdaconfeiteira. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo!